capítulo 7. Nós vamos entrar no versículo um pouquinho mais para frente da mensagem, então eu quero te chamar a tua atenção para cá. Hoje nós vivemos um tempo que existem muitos ministérios, muitas atividades para a igreja brasileira, de diversos modos. Eu mesmo participei de um recentemente. Existem vários ministérios interdenominacionais que não estão ligados à igreja, muitas ferramentas para poder ativar a vida cristã, fortalecer. Existem muitas ferramentas e é natural que por conta dessa diversidade se gere um questionamento. O que será que é de Deus? O que será que não é de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Será que não está? Eu ouço muito esse tipo de questionamento por parte das pessoas de maneira geral. Então, como via de regra, eu acredito que dois sinais são muito fortes quando Deus está no ministério, quando Deus está num negócio e quando não está. O primeiro é a santidade. Isso te leva para uma busca de santidade. Essa experiência, esse ministério, isso que você está vivenciando aí, nesse convite que você recebeu, isso está trazendo no teu coração um desejo genuíno e verdadeiro de ser mais santo. Está trazendo um desejo de viver uma vida com mais santidade, com mais pureza, mais afastado do mundo. Isso é um sinal muito forte, muito evidente de que o Espírito Santo está trabalhando ali. Uma segunda marca, um segundo sinal, que é uma característica muito forte, eu quero trazer dois aqui, tá? Poderíamos falar de mais, mas pelo menos esses dois sinais são duas marcas muito fortes, muito veementes, quando Deus está trabalhando numa determinada igreja, num determinado ministério. Que é a palavra, é quando você se torna uma pessoa mais bíblica, é quando você fica mais faminto pela palavra, é quando você tem aquela vontade de conhecer e se aprofundar mais na palavra. É quando aquela experiência que você viveu, ela faz com que você seja uma pessoa ainda mais bíblica. É quando a Bíblia tem que fazer parte do processo, do progresso, da evolução. São duas marcas muito fortes de que você fez parte ou está fazendo parte de algo que o Espírito Santo está trabalhando, que o Espírito Santo está movendo. Santidade e palavra. Eu quero trazer um tema hoje aqui bem interessante, eu acredito que muito oportuno, que é o posicionamento diante da crise. Posicionamento diante de crise. A Bíblia, ela não esconde a realidade da crise. O dia mau chega para todos nós. A crise é algo inevitável. Nem toda crise é igual, nem toda crise vem pela mesma porta, mas toda crise revela onde está o nosso coração. Isso daqui é um fato. A crise, ela revela o nosso interior, ela expõe a nossa fé, ela revela a nossa maturidade. A crise, ela mostra a intensidade do que há dentro do nosso coração. Então eu acho muito importante falar sobre crise. Eu quero ler aqui um texto que está em Provérbios 24, verso 10. Olha o que diz esse texto. Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu quero ler esse texto. Provérbios 24, 10, na NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Eu achei muito interessante a colocação dessa versão. Está escrito assim, ó: quem é fraco numa crise,
é realmente fraco. Olha que colocação diferente. Na nova tradução da linguagem de hoje, quem é fraco em uma crise é realmente fraco. Esse versículo me chamou muita atenção. E eu quero começar aqui tratando sobre o que é crise. A palavra crise, dentro na sua origem hebraica, tem uma tradução, seu significado é tissará. Tissará. No hebraico a palavra crise é tissará. Qual que é o sentido, qual que é o significado da palavra crise nessa raiz hebraica? Ela traz a ideia de alguém que está sendo exprimido por circunstâncias. Estar sendo exprimido. O significado de tissará é aperto, estreiteza, angústia, aflição, adversidade, opressão, dia da angústia, dia do aperto, tempo em que a pressão aumenta, um tempo em que você está sendo pressionado, apertado, exprimido. As saídas parecem estreitas, os recursos parecem pequenos. Crise é o dia da tsará, do aperto, tempo da aflição, da opressão, da adversidade, pressão sobre o coração. A crise não é apenas um tempo difícil, é o dia em que Deus expõe em que força eu realmente estou apoiado. Então o tempo de crise é esse tempo aonde, apesar de algumas outras áreas da minha vida estarem funcionando, eu estou cercado por uma circunstância maior do que eu, que me aperta, me oprime, me espreme. E eu me vejo sem solução, me vejo sem saída, me vejo apertado, exprimido. É um tempo de tensão, pressão. Isso é crise. E todos nós passamos por isso. Talvez alguém aqui hoje está vivendo um tempo de crise, ou saiu dele. E pode ter certeza que se você está vivendo, ou saiu dele, ainda haverá novas crises para mim e para você. Isso é inevitável. Um ponto que eu quero trazer aqui é porque minha postura diante da crise traz uma sentença sobre mim. Porque de acordo com o texto que nós lemos, o texto é claro, é muito evidente, Provérbios 24:10, ele diz que se nós nos mostrarmos fraco ou frouxo no dia da crise, no dia da angústia, a nossa força será pequena. Na versão que eu li, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então a pergunta é: por que que a minha postura diante da crise traz uma sentença sobre mim? De acordo com o texto, está muito evidente que se eu for fraco na hora da crise, eu sou de fato fraco. Em todo o contexto da vida. Se eu me posicionar com uma postura forte diante da crise, é porque eu sou forte. Então por que que esse tempo de crise, ele traz consigo uma sentença sobre a minha vida? Número 1, porque a crise exige persistência e coragem. Pode perceber, toda crise vai exigir que você seja persistente, resiliente e corajoso. Não dá para passar por crise, não dá para enfrentar uma tissará, não dá para enfrentar nenhum tempo de pressão, opressão, aflição e aperto sem termos resiliência, persistência e coragem. Não tem como. Pode trazer à sua memória aí algumas fases da sua vida que você se viu pressionado, apertado. Sabe por que que você saiu daquele tempo?
Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você deu a volta por cima? Porque em fé, você persistiu, não desistiu, não entregou os pontos, permaneceu, teve coragem e avançou. Porque se você no tempo do aperto, no tempo da dor, no tempo da sará, se você se entregar, se você desistir, se você não permanecer, a crise vai te engolir. A crise vai tomar a tua vida. Não tem como resistir a esse tempo, não tem como passar por esse tempo. O pastor agora mencionou aqui pouco no altar que tudo passa, é verdade. Nós enfrentamos momentos de crise, ele passa. Passamos por momentos em que tudo vai bem, mas ele também passa. Vocês já perceberam como que o tempo muda? Como que a vida é feita de ciclos? Como que as coisas que estão no lugar saem do lugar e as que estão fora de lugar voltam para o seu devido lugar? A vida é assim, ela passa, nada como um dia após o outro. No programa da rádio, segunda-feira, eu fiz menção de uma coisa que me chamou a atenção e eu quero comentar com vocês aqui. Vocês viram como que o mercado funciona? Como que esse ambiente, como que esse mundo dos negócios, ele é cheio de altos e baixos? Quem se lembra aqui do tempo em que as lotéricas faziam fila? Era quase que insuportável você ter que ir para uma lotérica. Quando você tinha que ir para a lotérica era um caos, você sabia que você ia enfrentar ali uma demanda grande. As lotéricas, por terem uma característica de serem colocadas em um ponto comercial pequeno, um prédio pequeno, qual que é uma marca, uma referência das lotéricas? Fila nas calçadas. Muito fresco isso na minha memória. Me lembro como se fosse hoje, fazia parte do meu caminho passar ali no semáforo da Rua do Fico, que é Antônio Gomes do Amaral, uma lotérica bem na esquina, e a fila dobrava assim, ó, fazia aquela fila enorme. Geralmente as lotéricas têm 2 ou 3 caixas, e todos os caixas, um separado só para jogo, aquela fila de gente idosa querendo jogar e na preferencial ali, e aquele monte de gente para poder pagar a conta de água, de luz, de energia, boleto. Existe isso mais hoje? Acabou. Pessoal que é dono de lotérica aí está passando um apuro violento. Pessoal que tem lotérica está passando um sufoco, não sabe o que fazer. As lotéricas estão fechando. É um mercado que despencou, desabou. E já foi um mercado quente, já foi um negócio bom, lucrativo. Dono de lotérica ficou rico num determinado tempo. E agora o negócio está passando uma crise terrível. Todos nós aqui nos lembramos, o povo de Araçatuba, a gente se lembra de alguns mercados que passaram pela nossa cidade que foram muito fortes. Mercados que tinham uma autonomia violenta. Quem é que se lembra aqui do Mercado Moreira, que é onde ficava ali agora o Amigão? Lembra desse mercado? Era uma potência, não é verdade? Mercado lotado, uma força, ninguém acreditou quando fechou. Teve um tempo que essas lojas de utilidades, 1,99, mercado de utilidades, era muito forte. Quando começou a ganhar força o Mercado Livre, a Shopee e esses mercados chineses, essas lojas perderam muito movimento. Muitas fecharam, algumas estão à venda. O mercado muda, o tempo passa, as coisas vão mudando de lugar. E por conta disso, a crise muitas vezes chega. E nós temos que ter uma ciência, nós temos que ter uma habilidade, nós temos que ter uma postura diante da crise para poder saber lidar com ela. Não ser morto no meio dela, não ficar doente por causa dela, não desistir por conta dela. Porque a crise, a tiçará, o aperto, a aflição, ela é inevitável.
Hebreus 10, 35 e 36 diz assim: portanto não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Em nome de Jesus, seja persistente, tenha fé e coragem, permaneça, não desista. O tempo passa, as coisas mudam de lugar. Talvez hoje você esteja por baixo, talvez hoje você esteja num tempo de opressão, apertado, oprimido, está difícil. Para todo lugar que olha tem um problema, para todo lugar que você vira tem uma cobrança. Parece que não tem fôlego, parece que não tem respiro. Que tempo de aperto, que tempo complicado. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, permaneça na tua fé, com força, coragem e persistência. Não desista, permaneça, porque esse é um tempo aonde há uma necessidade emergente, extraordinária, que você seja forte, permaneça e persista. Por isso que em Provérbios, de acordo com a tradição, Salomão disse: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Porque se tem um tempo que você precisa de força para persistir, se tem um tempo que você precisa de resiliência para permanecer, é o tempo da crise. Irmãos, ser persistente no tempo da festa, da bonança, da alegria, é para qualquer um. Agora você permanecer num tempo de aperto, de dificuldade, é outra história. A crise exige que eu e você tenhamos essa postura. Por que que a crise traz essa sentença de que eu sou fraco ou de que eu sou forte? Porque a crise exige uma esperança maior. Se tem algo na nossa vida que exige uma esperança, uma expectativa transcendental, é o tempo da crise. Exige. Por quê? Porque o tempo da crise, ele quer fazer com que você volte o teu olhar para o problema. O tempo do aperto, da aflição, da dificuldade, ele tem uma tendência a fazer com que você volte o teu foco para o problema. Uma pessoa, por exemplo, que está passando um momento de crise financeira, o que mais essa pessoa fala? O que mais você ouve sair da boca dela? Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. E esse problema ele fica tão emergente, tão violento dentro da alma, que você argumenta que não tem dinheiro até para coisas que não precisa de dinheiro para poder fazer. Porque isso te engole. Isso vira um problema crônico. E você começa a transferir para todas as áreas da tua vida o argumento de que você não tem dinheiro, quando na verdade isso não é argumento para você, por exemplo, ser uma pessoa mais carinhosa dentro do casamento. Para você, por exemplo, educar os teus filhos nos caminhos em que ele deve andar. Como empresário, faltando dinheiro, você pode deixar de fazer muita coisa, mas tem coisas que dá para fazer sem dinheiro. Eu me lembro que no momento da crise mais forte que eu enfrentava, no momento do maior aperto, no momento da maior dificuldade, uma das coisas que de fato aconteceu comigo foi isso. Tudo eu transferia para o dinheiro. Todas as orientações que eu ouvia no Instagram, no YouTube, todos os empresários que eu ouvia, toda a mentoria, tudo que passava pelo meu coração, eu me defendia, eu me bloqueava dizendo, mas eu não tenho dinheiro. E eu comecei a aprender que há coisas que eu posso fazer sem dinheiro. Se tem algum empresário que me ouve, um comerciante, um empreendedor, um autônomo, que está passando uma crise financeira, e você começou a se deixar levar por isso, e agora parece que tudo se resume a isso, a falta de dinheiro,
eu quero te dizer que há coisas que você pode fazer mesmo sem dinheiro. Vou te dar um exemplo. Eu me lembro que nesse tempo, eu comecei a chegar na empresa todo dia às 5:30 da manhã. Porque para orar e profetizar que eu vou sair daquele tempo, que eu vou dar a volta por cima, para isso eu não preciso de dinheiro. Eu preciso de fé e iniciativa. Comecei a chegar às 5:30 da manhã todo dia. Agora fala para mim. Imagine, eu chegava às 7, 7:30. Na verdade eu saía da minha casa e ia direto para o mercado. Depois que eu fazia o mercado eu ia para a empresa. Imagine a mudança que eu fiz na minha rotina. Comecei a acordar às 5 horas da manhã, 5:30 eu estava lá, orando, profetizando, declarando, colocando a mão, ungindo com óleo. Dá a tua opinião para mim. Vocês acham que no mundo espiritual, você que é cristão, que anda com Deus, você acredita que essa mudança na minha rotina gerou algum efeito no mundo espiritual? Sim ou não? Deus começou a olhar para mim de um jeito diferente? Sim ou não? As coisas começaram a se movimentar no mundo espiritual? Sim ou não? Então quer dizer que tem coisa que dá para fazer sem dinheiro. Com pouquinho dinheiro dá para você pintar uma parede da fachada do teu negócio. Com pouquinho dinheiro dá para você começar a tirar as teias de aranha do banheiro. Com pouquinho dinheiro dá para a gente lavar, cuidar melhor da limpeza, cuidar melhor do chão, arrumar a boca ali de um fogão, cada um tem um negócio, cada um tem uma estrutura, cada um tem um segmento. No teu segmento, o que é que dá para você fazer sem dinheiro? Tem coisa que dá para fazer sem dinheiro. Dá para chegar mais cedo, dá para ficar mais tarde, dá para reunir a equipe para poder dar uma palavra de ânimo, de instrução, dá para poder buscar conhecimento gratuito no YouTube, nas redes sociais. O que é que você tem feito nesse tempo de crise? Tudo é a falta de dinheiro, tudo. Esse argumento já não cola mais. Dá para a gente se mexer com o que a gente tem. O que faz a diferença no tempo da crise não é o que está faltando, é o que você faz com aquilo que você tem na mão. Eu vou repetir, o que faz a diferença no tempo da crise não é o que está faltando, é o que você faz com o que você tem na mão. Isso vai fazer toda a diferença. A crise exige uma esperança maior, e no caso do cristão, nós temos uma esperança infinitamente maior. Você tem uma esperança muito além dessa crise, dessa tsará, desse tempo de aperto, desse tempo de dificuldade. Olha o que diz Romanos 8, 18 e 19. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Nós esperamos a volta de Cristo, nós esperamos a eternidade, nós temos a esperança da Jerusalém celestial, nós temos a esperança de ver Jesus como Ele é, nós temos a esperança daquele dia em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Nós temos a esperança do dia em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós temos essa esperança queimando em nosso coração. Essa esperança maior, ela nos dá força para vencer o tempo do aperto e da dificuldade. Número 3, a crise exige destreza e iniciativa. Eu gosto muito daquela passagem em que Jacó, no meio de toda aquela confusão com Labão, trocou de salário mais de 10 vezes. Labão queria sempre dar uma de esperto para cima de Jacó, mudava o salário, mudava a estratégia, mudava a forma de pagamento, e um dia ficou combinado entre eles que todo animal listrado, todo animal malhado, que nascesse no meio do rebanho, seria de Jacó. Se nascesse todo branco ou todo preto, era de Labão. Eu fui pesquisar e descobri que naquele tempo, nascer malhado era raro, pastor. A maioria dos animais nasciam todo preto ou todo branco.
Nascer um animal listradinho, igual o Rogério com essa camisetinha assim, era muito difícil. Era quase raro. Aí Jacó faz o quê? Coloca umas hastes, como se fosse aqueles bambu. Ele passou uma gilete no bambu, deixou o bambu tudo listradinho, amarrou as hastes tudo listrada na frente do bebedouro. A Bíblia diz que os animais bebiam água na frente daquele bebedouro com aquelas hastes toda listrada, e só nascia animal malhado. Vai entender? Eu vejo nessa atitude de Jacó um homem que tem destreza, iniciativa e fé. Porque Deus olha para aquela atitude de Jacó, de ter tido aquela destreza, aquela iniciativa de tomar uma atitude com os recursos que ele tinha na mão. Jacó tinha capacidade de mudar o gene, de trabalhar na genética dos animais? Não. Qual foi a ideia que ele teve? Vou colocar aqui algumas varas listradas para os animais ficarem olhando, porque eu entendo que aquilo que eu vejo, aquilo que eu olho, transforma o meu coração. E aquilo deu efeito. Deus olhou a iniciativa, a destreza, a esperteza, a habilidade do homem, trabalhou em conexão com a inteligência humana e começou a nascer animal malhado. Olha o que diz Provérbios 22:3. O prudente percebe o perigo e se esconde. O simples segue adiante e sofre o dano. O prudente percebe o perigo e se esconde. O simples segue adiante e sofre o dano. Temos que ser prudentes, temos que ser astutos, temos que agir com destreza, temos que perceber o movimento. Tem gente que não enxerga um palmo diante do olho. Será que você não percebeu ainda que isso vai dar ruim? Que Deus não está nesse negócio? Será que está difícil demais você perceber? Está cheio de evidência, está cheio de sinais, está na tua cara, está escancarado para você que Deus não está aí, porque tem muita coisa escondida. Aonde tem coisa escondida, Deus não está. Tem muita barganha aí, tem muito rolo, está tendo que esconder muita informação. Quando tem que esconder informação é porque Deus não está trabalhando. Deus trabalha na transparência, Deus trabalha na verdade, Deus trabalha na clareza, porque o nosso Senhor, Ele é luz, Ele veio trazer luz. No Evangelho não se esconde nada, no Evangelho não se omite nada. Nós temos que ter essa destreza e iniciativa no meio do aperto. A crise exige percepção, a crise exige movimento. Quem não se move vira vítima da própria paralisação. Você precisa se movimentar no tempo da crise. Tempo de crise não é tempo de ficar deitado. Tempo de crise não é tempo de ficar na rede, tomando aguinha. Tempo de crise é tempo de despertamento. Tempo de crise é tempo de percepção aguçada. Tempo de crise é tempo de iniciativa aguçada e criativa. Quem tem destreza enxerga e reage. Precisamos de movimento. Agora eu vou trazer um outro ponto da mensagem aqui, que eu costumo falar muito. Quem me ouve já me ouviu falar isso mais de 2 ou 3 vezes. Eu não vim trazer nada novo. Eu vim trazer uma palavra bíblica para você. A crise, ela sempre chega na nossa vida de 2 formas. Eu gosto muito de falar isso e faço questão de repetir, porque a repetição é pedagógica, ela faz com que a gente memorize, aprenda. A crise sempre chega de 2 formas. O primeiro caminho que a crise chega é o caminho aleatório e circunstancial. É quando chega do nada. Ela não marcou data. Ela chega, simplesmente chega. Um acidente que você não esperava. Um luto. A morte de um ente querido. Uma doença que estourou do nada. A crise é assim. Igual aconteceu com Jó. Jó perdeu os bens, os filhos, a saúde. Tudo num intervalo muito curto de tempo.
E ele não tinha nada a ver com aquilo. Em João, tem um fato interessante em João, quando Jesus se depara com aquele homem cego, e aí os discípulos perguntam, mas quem que pecou, o pai dele ou a mãe dele? E aí Jesus diz assim, nem ele pecou, nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Então existem fases da nossa vida em que somos acometidos pela crise de maneira aleatória e circunstancial. Ela simplesmente chegou. Chegou por conta da mudança do sistema, chegou por conta da mudança de mercado, como eu usei aqui, por exemplo, a comparação e o exemplo das casas lotéricas. A crise chega, por algum motivo. Eu me lembro de um tempo que eu passei um aperto violento no meu negócio, por conta de problema com falta de água. Pensa num tempo de aperto. A Samar começou a fazer uma mudança, um conserto, quebrou não sei o que lá ali no Baguaçu, não lembro o que foi que aconteceu, mas estava faltando água todo dia. Sabe o que eu tinha que fazer, Rogério? Eu cheguei a comprar num dia mais de 15 galões de água potável para lavar louça. Pensa num tempo de aperto, num tempo de dificuldade. Reclamar ia adiantar, xingar ia adiantar, murmurar ia adiantar, praguejar ia adiantar. Não tinha o que eu fazer. Não tinha o que fazer. O que ia adiantar eu ir lá na Samar, fazer barulho, teve gente que fez, foi lá na Samar, vou rodar a saia da baiana, vou botar para quebrar, mas não adianta. É dar murro em ponta de faca. O problema era maior do que eu tinha que criar alternativas para sair dele, eu tinha que me movimentar de acordo com a situação, eu tinha que usar estratégia. Era um aperto, era uma tiçará terrível, eu não sabia o que fazer, toda a equipe desmotivada, começou a atingir a equipe, porque pensa só, terminar um dia cansativo de trabalho, na hora que vai lavar a louça, pastor, as torneiras tudo sem água, aquelas panelas enormes, que as mulheradas querendo lavar o chão, as panelas, os pratos, não tem água, aqueles galão de água pesado, uma das pessoas da cozinha foi pegar um galão daquele, escorregou, caiu com o galão, porque mulher pegando um peso daquele, um galão pesado. Pensa num tempo difícil, complicado. Nesse mesmo período, teve um dia que nós acabamos o expediente do almoço, a gente ia fazer um evento para um grupo de mulheres de uma igreja, mais de 150 mulheres, dentro daquele salão, sem água. Meu Deus, era exatamente isso que eu falava, meu Deus. No meio do evento, a gente passando com um galão de água, 3, 4 garçons, cada um com um galão, cada mão, assim, aqueles galão grandão de 20 litros, entrando com água, saindo com água, um sufoco. Galão quebrou, eu tive que pagar galão sumiu, tudo que vocês pensam aconteceu. Um tempo de aperto, de dificuldade que não tinha nada a ver comigo, era algo maior do que eu. A crise é real, profunda, mas não está conectada a um pecado específico, a uma plantação específica, é aleatória. Isso acontece. E o segundo caminho que a crise chega é quando ela tem consequência direta por conta de um pecado. Uma decisão que nós tomamos que não era para tomar, uma palavra que nós falamos que não era para falar. Aquela crise que é consequência de um adultério, a crise que é consequência de uma mentira, a crise que é consequência de um namoro que você começou sabendo que estava errado, a crise consequência de um relacionamento antes da hora que nasceu um filho, a crise financeira por conta de uma sociedade com uma pessoa que você sabe que não era um filho ou uma filha de Deus, e você fez a sociedade mesmo assim por ganância. Existem crises que chegam na nossa vida por conta de um pecado específico, como foi com Davi, que sofreu uma crise por conta do censo que ele mandou fazer. Uma crise específica, como foi com Jonas, que passou por uma crise por conta de uma desobediência específica que ele cometeu.
A crise de Adão e Eva por conta de uma desobediência bem pontual ali, de um fruto que eles comeram que não era para comer. Então existem crises que chegam na nossa vida, que ela está vinculada a uma semente concreta. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tem crise que nasce de escolhas erradas, rebelião, desobediência. Quando a crise nasce do meu pecado, a maior dor não é o que eu perdi. Ouça isso que eu vou falar para vocês. Quando a crise nasce do meu pecado, a maior dor não é o que eu perdi, mas a distância que eu crio entre mim e o Deus que sempre me sustentou. Eu não posso morrer na crise. Como eu saio dela? Eu quero encerrar aqui. Como eu saio de uma crise? Não importa se ela é aleatória ou se ela está sendo consequência de uma decisão errada que você tomou, de uma plantação que você fez. Eu não quero trazer isso aqui como algo que esteja conectado à maneira como eu saio dela. O fato é possível sair da crise, independente se ela é aleatória, circunstancial ou consequência de uma decisão errada que eu tomei. Como eu saio de uma crise? Você abriu em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, um texto muito conhecido, um texto clássico das Sagradas Escrituras. Olha o que diz o texto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que para sair de uma crise, eu preciso ser povo de Deus. Você está vivendo um momento de crise, de aperto, de angústia? Seja povo de Deus, porque o Senhor Deus está dizendo aqui no texto, se o meu povo, Ele não está dizendo se qualquer povo da terra, Ele está especificando, olha, se o meu povo. Então eu aprendo que eu preciso ser povo de Deus. Quem é esse povo de Deus? Deus não fala com qualquer povo. A promessa não é universal, não é para toda a humanidade. Ela é para o povo de Deus. Deus direciona o caminho da restauração para quem pertence à aliança. Como alguém se torna povo de Deus? Como que eu e você fazemos para nos tornar povo de Deus? Através de Cristo, o único mediador da nova aliança. Entregando a alma a Cristo, conversão, confessando com a minha boca que Ele é Senhor e Salvador da minha vida, passando pelas águas do batismo, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um sinal público da minha fé, sendo enxertado na videira, recebendo o Espírito Santo, selo de Deus sobre o crente, caminhando em vida de aliança, comunhão e obediência com Deus, é o caminho para ser povo de Deus. Primeira carta de Pedro 2,9 diz, mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos no Senhor Jesus e fazemos uma aliança de sangue com Ele. Quando entregamos nossa vida a Cristo. Olha o que diz João 1,12, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A entrada no povo de Deus é pelo receber a Cristo e crer no seu nome. Antes do Senhor restaurar a crise ao meu redor, Ele restaura a minha identidade nele. Não importa se a crise que você está vivendo é no casamento, nas finanças, uma crise existencial. Eu não sei qual é o momento que você vive, por qual motivo você está sendo apertado, afligido, está aflito.
está oprimido, uma coisa eu sei: primeira coisa que você tem que acertar é o teu relacionamento com Deus. Seja povo de Deus, faça uma aliança com o Senhor, entregue tua vida a Cristo, confia nele e tudo mais ele fará. Faça isso hoje, faça uma aliança com Deus hoje, faça parte da família de Deus hoje, se arrependa dos seus pecados, confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, entregue tua vida a Deus. O caminho para sair da crise começa na identidade, não na circunstância. Eu e você precisamos carregar essa identidade. Eu sou o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sabe o que eu aprendo aqui em segundo lugar? Que para sair da crise, eu preciso desse coração quebrantado, contrito, humilhado. Até porque um dos motivos que a crise chega na nossa vida é para quebrantar o coração, é para destruir a soberba, é para quebrar o orgulho, porque no meio da crise a gente baixa a guarda. No meio da crise você não vê ninguém andando de peito estufado, cabeça erguida, pisando em cima de todo mundo. No meio da crise a gente fica pianinho. No meio da crise não tem ninguém orgulhoso não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a segunda condição aqui para nós vencermos a crise, sairmos desse aperto, é um coração contrito e quebrantado, humilde, manso. Se humilhe diante do Senhor. Nínive, para sair daquela sentença, se humilhou, se vestiu de pano de saco, se quebrantou. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, tinha uma postura de quebrantamento diante de Deus em oração, lavou os pés dos discípulos, atitude de humildade, quebrantamento, humilhação de servo. A crise desmonta a falsa ideia de autossuficiência, ela arranca a vaidade, o orgulho espiritual. A crise revela quem realmente somos, quando não temos controle de nada. Geralmente naquele momento de aperto, de aflição, a gente não está no controle da situação. Então eu quero convidar você a se humilhar, se quebrantar. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer que eu não posso, que eu não sei, que eu não controlo e que eu dependo. Eu vou repetir: humilhar-se diante de Deus é reconhecer que eu não posso, eu não sei, eu não controlo e eu dependo. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Salmo 51,17: coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Ouça o que eu vou dizer para vocês: a crise nunca é vencida de pé. Crise se vence de joelho e testa no chão. Humilhação. O orgulhoso permanece na crise, o humilde sai dela pela porta da graça. Esse é um tempo de se humilhar, esse é um tempo de se quebrantar, esse é um tempo de pedir perdão, esse é um tempo de se arrepender, esse é um tempo de voltar atrás, esse é um tempo de baixar a guarda. Amém? Número 3, eu saio da crise quando eu oro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quando eu oro, a oração não é um ritual, é um relacionamento. Eu não estou falando de uma prática mecânica, repetitiva, engessada e religiosa. Eu estou falando de relacionamento. A crise é vencida nesse relacionamento. Eu estou falando da oração na perspectiva de Paulo. Orai sem cessar, falar com Deus durante todo o seu dia. E no momento de intimidade a sós com Ele,
não falar com ele naquele formato religioso, onde você diz, pede, diz amém e acabou ali. Eu estou falando daquela oração onde você chega diante de Deus e abre o coração para falar o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você almeja, quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades. Oração não é orar sem parar, mas é viver em estado de comunhão, conectado com Deus durante todo o dia. A oração que vence a crise é a oração que nasce da relação, não da obrigação. Não estou falando de obrigação, estou falando de relacionamento, de amizade. Eu quero te dar aqui 2 dicas práticas para uma vida de oração saudável. Primeira, peça ao Espírito Santo que te ensine a orar. Olha que dica incrível. Sabe como é que você se torna um homem e uma mulher de oração eficaz e saudável? Quando você começa a pedir para Deus te ensinar a orar. É isso mesmo, ora a Deus para te ensinar a orar. Peça ao Espírito Santo para te dirigir na oração, para te ensinar a ser um homem e uma mulher que ora, que tem uma vida de oração dinâmica, ativa, produtiva. Coloque em prática. Eu faço um desafio para você que me ouve. Comece a pedir para o Espírito Santo te ensinar a orar como convém. Até para orar nós precisamos da ajuda de Deus. Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Quem pede a ajuda do Espírito Santo passa a ter uma vida de oração mais profunda, mais sincera, mais contínua, mais natural e mais transformadora. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. A vida de oração funciona quando o Espírito Santo se torna o nosso mentor. Em nome de Jesus, peça ao Espírito de Deus com sinceridade, com humilhação, com quebrantamento. Espírito Santo, me ensine a orar. Segunda dica, fale com Deus com autenticidade, clareza e verdade. Deus não quer discurso, irmãos, Deus não quer discursos. A gente não vai impressionar Deus com uma oração longa, comprida, bonita, com palavras chamuscadas de língua portuguesa. Deus quer sinceridade, autenticidade, verdade. Deus quer olhar para mim e para você no nosso momento secreto com Ele e ver um coração contrito, quebrantado e verdadeiro, rasgando diante dEle o que eu estou sentindo no coração. Abra a tua alma como quem fala com o próprio Pai. Fale das tuas dores, dos teus medos, das tuas angústias, dos teus planos, dos teus desejos, das tuas alegrias. Fale de você para Deus. E ouça o que Ele tem para falar. Fique quieto por um tempo. Peça para o Espírito Santo te ajudar a ouvir. Deus não quer ter um relacionamento com você só onde você fala, Ele quer falar também. Hebreus 4,16 diz: aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça. O Pai não rejeita a autenticidade, Ele rejeita hipocrisia. Deus gosta de um coração sincero e verdadeiro, autêntico, genuíno. A oração deixa de ser um peso na vida do cristão quando ela passa a ser verdadeira e autêntica. Olha que impactante isso. Sabia que para alguns a vida de oração é um peso? Ela caminha no ambiente da obrigação, pastor. Por isso ela não evolui, não cresce, não aprofunda. Para a vida de oração deixar de ser um peso na nossa vida, como se fosse só uma disciplina, uma obrigação, ela precisa ser feita de maneira verdadeira. Na crise, a oração não é apenas um refúgio, é uma alavanca espiritual. Quanto mais íntimo de Deus, mais preparados nós estamos para vencer qualquer momento de aperto. Número 4, busque a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha, busque a Deus.
Busque a Deus no sentido de colocá-lo como prioridade. Deus é tua prioridade hoje? A igreja, quando eu falo de igreja, eu não estou falando do templo especificamente, mas eu estou falando do reino de Deus. O reino de Deus é a tua prioridade hoje? Defina o reino de Deus como tua prioridade. Buscar a Deus é dar a preferência a Ele, tempo, atenção, centralidade. É reorganizar o dia em torno de Deus. Reorganize a sua agenda em torno dEle. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem busca Deus, coloca Deus na frente. Quem não busca Deus, coloca Ele de lado. Quem busca Deus, coloca Deus na frente. Quem não prioriza o Senhor, deixa Ele de lado. Número 5, se converta dos seus maus caminhos, mude de rota. Tempo de crise é tempo para mudar de rota. É uma oportunidade para mudar hábitos. Principalmente quando essa crise que você está vivendo foi criada por você. No meio da crise é um tempo para você ficar criativo. Se você está vivendo uma crise, é um sinal de que você precisa mudar de conduta, de hábito, de comportamento. Será que essa crise não é resultado de um comportamento estático? Não é resultado de uma pessoa que parou no tempo, que não cria mais, que não se renova, que não busca o novo, que parou, que estacionou? Isso fala para mim de mudança de hábito, de caminho, de prática. Eu não estou falando de emoção, estou falando de atitude. Pequenas mudanças diárias, contínuas, decisões, comportamentos. A crise só muda quando eu mudo o caminho por onde eu ando. A crise só muda quando eu mudo o caminho por onde eu ando. Olha o que diz Provérbios 4, 26. Examina a vereda dos teus pés e todos os caminhos sejam retos. Deus muda o cenário quando eu mudo o caminho. Irmão, quer mudar o cenário? Muda o caminho. Quer mudar o cenário? Muda o caminho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todo o processo de libertação, cura e restauração começa quando Deus se atenta para nós, perdoa os nossos pecados, ouve o nosso clamor e sara a nossa terra. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu quero te pedir para abrir a mão assim, ó, em sinal de recebimento, como se você fosse receber algo. Estende a tua mão e com fé recebe essa palavra que eu vou lançar sobre a tua vida. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus um tempo de refrigério, um tempo de alívio, um tempo de boas novas, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de festa, um tempo de coisa nova, um tempo de refrigério, um tempo de avivamento. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus que o Senhor Deus está fazendo algo novo. Vejam, eu estou fazendo algo novo. Eu estou colocando um riacho no deserto. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo um tempo de restauração, um tempo de dar a volta por cima. Oh meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre o teu casamento, sobre tua família. Eu declaro um tempo de paz
paz, de harmonia, de comunhão, um tempo de amor, um tempo de abraço, um tempo de beijo, um tempo de carinho, um tempo de intimidade, um tempo de força, um tempo de fé, um tempo de sorriso nos lábios, um tempo de coisa nova. É um tempo de coisa nova. Esse tempo de tiçará vai acabar, esse tempo de aperto vai passar, esse tempo de crise só vai te amadurecer, vai te fortalecer, vai fazer de você uma pessoa melhor, vai fazer de você uma pessoa com mais fé, com mais maturidade, com mais força, mais abalizada, mais íntima de Deus. Em nome de Jesus, começa hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, tua empresa, teus negócios, tua casa, terra sarada, terra sarada, solo fértil, abundância, em nome de Jesus. Um tempo de prosperidade, um tempo de avivamento, um tempo de frutos exponenciais. Eu declaro em nome de Jesus. Amém, amém, amém.